Os principais ciclos que acontecem na nossa vida e que estão marcados no nosso mapa natal. Hoje eu quero mostrar para vocês que a astrologia ela é uma ferramenta milenar muito mais profunda. E o foco do meu trabalho ele tem se concentrado bastante em entender o que nos move de forma inconsciente. Esses são os principais ciclos, tem outros ciclos também. Sempre que eu faço a leitura de mapa natal, eu olho os trânsitos astrológicos para a pessoa, eu assinalo para ela quais são os ciclos importantes que estão finalizando e começando na vida, para que ela caminhe de uma forma mais consciente. Também faço um movimento sistêmico, que é muito importante saber aonde você está parado, para onde é que você está olhando de alma, para você sentir, ó, eu estou preso nesse ponto aqui. Eu preciso dar um passo nessa direção aqui, eu preciso trabalhar esse assunto dentro de mim para sair das minhas repetições. Então, é um complemento à leitura de mapa que eu ofereço. E agora também eu tenho disponibilizado uma fórmula floral para a pessoa. Conforme a leitura do seu mapa, o movimento sistêmico que ela apresentou ali no atendimento, eu envio uma fórmula floral de Bach, para ela tomar, mandar manipular e ir experimentando. Essa outra medicina que é tão importante, porque os florais eles trabalham nos nossos campos sutis, então melhora às vezes a nossa expressão, a forma como a gente consegue internalizar e elaborar os nossos assuntos emocionais. Ele vai ajudar também na elaboração da nossa mente, né? Às vezes a gente está aí perdida nos nossos pensamentos, dando voltas e voltas. Então, os florais nos ajudam a trabalhar também. Além do nosso corpo emocional, também vai trabalhar o nosso corpo físico, né? A vibração do nosso corpo. É muito importante a gente trabalhar. Então, ciclos que se repetem, sobre isso que nós vamos falar. Então, Saturno é um planeta localizado lá no seu mapa de nascimento e ele indica, é um ponto muito importante do mapa, que ele vai falar muito daquilo que a nossa alma precisa crescer, que é aquilo que a gente veio fazer aqui, que a gente veio se reestruturar, a gente veio se desenvolver, a gente veio subir a montanha. Saturno, que rege Capricórnio, que é representado pela cabra que sobe a montanha. Então, Saturno, ele assinala um dos maiores desafios do nosso mapa. Então, isso marca lá os nossos 7 anos de idade. E o que acontece quando a gente tem 7 anos de idade? A gente troca a maioria da dentição, então nascem os dentes permanentes. E aí já começa a nossa jornada, a gente perde os dentes de leite, a moleza, né? E já começa o dente. O que começa aqui? Um compromisso. Vou ter que escovar meus dentes. E meus dentes são para sempre agora. E aí Saturno continua com o movimento dele. Nós vamos ter às 13, 14 anos, essa faixa etária, é a faixa da adolescência. Um sentimento muito forte, muito marcante, é a inadequação. E aí esse primeiro aspecto aqui de oposição do Saturno natal, ele vai puxar para o mundo, que existe mais coisa além da sua concha familiar, do seu lar, da sua segurança emocional, que você precisa ter coragem para subir a montanha. Então, essa estrutura do ensino e da aprendizagem tem muito a ver com Mercúrio e tem muito a ver com Urano. Porque muitas vezes a gente precisa quebrar essa bolha e Urano tem a ver com quebrar essa bolha que a gente aprendeu, esse caminho neural que eu aprendi a fazer e que de fato não me leva para o mais. É a fase em que Jung assinala que é a nossa individuação. Essa idade de 35, 42 anos acontece na nossa vida uma grande crise existencial, rupturas, transformações. E o nosso mapa astrológico assinala aonde vai acontecer e como vai acontecer isso. Então, é uma sabedoria milenar de muita riqueza. Mas ele fica mais ou menos 14, 15 anos em cada signo. Então, é um trânsito extremamente lento e ele marca, então, períodos na nossa vida de 14, 15 anos, muito potentes. Plutão, antes de chegar num signo, a 10 graus antes, ele já está promovendo transformações ligadas ao arquétipo de Plutão,
que é a quebra da sombra. Não é nada fora, não é nada externo, nada. Você vai ter que saber quem você é e o que te move, o que você tem de sombra, o que você tem aí, qual é o seu poder pessoal, para você não cair na autossabotagem. As maiores dores estão relacionadas a Plutão, estão relacionadas à nossa casa 8 do mapa, e é ali que a gente precisa crescer, né? É isso que eu estou trazendo aqui, que são qualidades de tempo que acontecem para todo mundo e que estão assinaladas no nosso mapa. Então, Júpiter fala da nossa compreensão, do nosso entendimento, dessa clareza que a gente tem, por exemplo, quando a gente aprende uma lição na nossa vida, um desafio, que a gente sai daquele desafio mais fortalecido, com mais ferramenta, né? Sabendo agora que tipo de assunto era aquele, não vou mais repetir nisso, eu vou ampliar minha vida a partir deste aprendizado. Júpiter é isso, é quando a gente aprende a lidar com o nosso Saturno, com as questões do nosso Plutão, quando a gente tem autoconhecimento, a gente sabe quem a gente é, que a gente não é vítima, que a gente tem que pegar a nossa vida, tomar ela e fazer algo de positivo com ela. Trabalhar pela gente, pelo autoconhecimento, né? É só você que pode fazer por você. Então, quando a gente tem essa compreensão na vida, a gente recebe o júbilo kármico de Júpiter. Então, e o próximo ciclo que eu quero falar, que é um ciclo super comum que acontece na nossa vida e que a gente não presta atenção, que é o ciclo lunar. A cada 28 dias a gente pode se beneficiar desse ciclo. Quando está a lua nova, você perceba como é uma semana que é mais silenciosa, que se a gente parar e perceber o que a lua nova está trazendo, então um silêncio, uma reflexão, o que eu quero plantar de novo na minha vida, o que está precisando de novo na minha vida. Aí a lua começa a crescer. Aonde é que a lua está crescente em si mesma? Onde é que ela começou? Onde é que ela startou o crescimento? E o próximo que eu quero trazer aqui, os ciclos que eu quero falar rapidamente, para não deixar esse vídeo muito longo, que são os ciclos de Vênus, mais ou menos um ano, nós temos o retorno de Vênus no nosso mapa. Então, aonde Vênus está passando, ela está ativando questões sobre autoamor, autovalor, autonutrição, tem a ver com os nossos desejos, com o nosso afeto. Então, quando você tem a revolução de Vênus no seu mapa, está assinalando questões importantes. O ciclo de Marte, que é de 2 anos, então Marte a cada 2 anos fecha um ciclo importante na nossa vida, porque Marte fala da nossa atitude, da nossa coragem, então é importante saber onde tem Marte, que casa astrológica ele está, para acompanhar esses ciclos de 2 anos da sua vida. Quiron, ele tem um ciclo de 49 e 53 anos. Então, ele marca lá no nosso mapa, vai falar sobre as nossas questões de feridas internas que nós temos e que não são somente dessa vida, são da nossa história de alma. Então, é um ciclo que a gente deve olhar onde é que eu tenho Quiron passando, onde é que eu tenho meu Quiron natal, é uma informação importantíssima. Lilith é um ciclo de 9 anos, mas ela fica cerca mais ou menos 9, 10 meses em cada signo. Então, aqui também é importante se saber onde é que Lilith está passando, onde é que você tem a lua negra no seu mapa. É onde você precisa se descobrir, se libertar, não se subordinar, não se autossabotar naquela área, aprender a lidar com sentimentos viscerais ali. Então, Lilith fala muito sobre isso. Então, esses são os principais ciclos, tem outros ciclos também. Sempre que eu faço a leitura de mapa natal, eu olho os trânsitos astrológicos para a pessoa, eu assinalo para ela quais são os ciclos importantes que estão finalizando e começando na vida, para que ela caminhe de uma forma mais consciente. Também faço um movimento sistêmico, que é muito importante saber aonde você está parado, para onde é que você está olhando de alma, para você sentir, ó, eu estou preso nesse ponto aqui. Eu preciso dar um passo nessa direção aqui, eu preciso trabalhar esse assunto dentro de mim para sair das minhas repetições.
Então, é um complemento à leitura de mapa que eu ofereço. E agora também eu tenho disponibilizado uma fórmula floral para a pessoa. Conforme a leitura do seu mapa, o movimento sistêmico que ela apresentou ali no atendimento, eu envio uma fórmula floral, floral de Bach, para ela tomar, mandar manipular e ir experimentando. Essa outra medicina que é tão importante, porque os florais eles trabalham nos nossos campos sutis, então melhora às vezes a nossa expressão, a forma como a gente consegue internalizar e elaborar os nossos assuntos emocionais. Ele vai ajudar também na elaboração da nossa mente, né? Às vezes a gente está aí perdida nos nossos pensamentos, dando voltas e voltas. Então, os florais nos ajudam a trabalhar também, além do nosso corpo emocional, também vai trabalhar o nosso corpo físico, né? A vibração do nosso corpo é muito importante a gente trabalhar.